Livro do Gênesis, no capítulo 4, a palavra de Deus nos diz: o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um filho homem, graças ao Senhor. Ela tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado, com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Caim falou ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Logo que estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou o guarda do meu irmão? Então o Senhor replicou: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão, desde o solo, clama a mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é forte, né, Paula? E essa palavra vem inserida dentro de um contexto de uma ruptura. Vamos nos lembrar que nós estamos falando aqui do episódio da chegada de Caim e Abel, logo depois de Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso. Nós estamos falando da ruptura com Deus, que produz efeitos devastadores. Quando nós rompemos com Deus, a nossa vida ela sai do prumo, né? Ela se desorganiza. E a partir da ruptura com Deus, acontecem as rupturas entre os nossos irmãos, entre os irmãos. A ruptura com Deus, porque a relação com Deus era frágil. A relação com Deus, muitas vezes, ela é irreal. Nós também podemos viver uma ruptura com Deus, porque a nossa relação com Ele é frágil, é superficial. Muitas vezes é uma relação irreal, porque a figura de Deus com a qual nós nos relacionamos, muitas vezes não é aquela correta. Quanto nós precisamos, você falava, né, conhecer a verdade sobre Deus. Quanto nós precisamos conhecer o verdadeiro rosto de Deus. É importantíssimo. E também pode existir uma relação unilateral, porque Deus só é buscado para atender às nossas necessidades. Muitas vezes nós podemos buscar Deus só nas nossas necessidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vivemos esta ruptura com Deus, quando é frágil a nossa relação com Deus, as outras relações, os nossos relacionamentos também vão ser marcados por situações dolorosas, como foi o episódio que nós acabamos de ouvir sobre Caim e Abel. O texto nos diz que o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, depois também ao outro filho, Abel. O texto inicia com essa perspectiva da fecundidade, a geração de uma vida, né? Os filhos aparecem aqui numa dimensão redentiva, ou seja, Deus está dando uma nova chance. Deus está oferecendo uma nova oportunidade. Quantas vezes, né, Deus Ele bate a nossa porta, nos oferecendo oportunidades. Talvez essa seja a sua oportunidade. Você que está acompanhando nesta manhã o Sorrindo para a Vida, Deus está lhe oferecendo
uma oportunidade. A vida, ela é dinâmica. Então, a geração desses filhos aqui é justamente para demonstrar que Deus, ele é redentor. E Deus, ele não se cansa de buscar o coração do ser humano. Deus não se cansa de nos buscar, de ir em nossa direção. E aí aparecem os dois filhos. É interessante que os nomes deles, Paula, têm um sentido muito forte. O primeiro é Caim. Caim significa ganhar. Caim significa conquistar, não é? Ter algo da parte de Deus. Trocando em miúdos, Caim é um dom de Deus. Caim significa dom de Deus, dádiva de Deus. Tanto é que o texto, ele deixa claro isso. Eu ganhei um filho homem graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Nós somos um dom de Deus. Todos nós somos um grande dom de Deus. Essa palavra aqui não quer simplesmente se deter ao nome Caim, mas você pode dizer agora o seu nome, não é? Paula é um dom de Deus, Elias é um dom de Deus, Sebastião é um dom de Deus, Rodrigo é um dom de Deus, nossos irmãos câmeras que estão aqui são dons de Deus. Você que está acompanhando agora, você é um dom de Deus, você é uma dádiva de Deus. Deus concedeu a você o dom da vida, Deus concedeu a você o dom da existência. Que essa palavra, ela já produza no seu coração um amor muito grande. Porque quantas pessoas, né, Paula, testemunham para nós que queriam tirar as suas vidas, queriam dar fim à sua vida por conta dos problemas, das dificuldades. Que esta seja uma palavra que exorcize no seu coração todo sentimento ruim de rejeição à sua pessoa, rejeição a quem você é, as suas características, a sua identidade, mas que você agora aceite em Deus a bênção que você é. Caim é um dom de Deus e você é um dom de Deus. Do outro lado está Abel, porque ela também teve um outro filho chamado Abel. O nome Abel significa, sabe o que, Paula? Sopro, vapor. Sabe quando aqueles dias frios que a gente abre a boca, né? O nosso hálito, né? Congela o ar, dá fumacinha, né? É aquela expressão daquele sopro. É aquela dimensão vulnerável do ser humano, a fragilidade do ser humano. Abel significa isso. Nós somos um grande dom de Deus, mas nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Então, na verdade, esses dois nomes aqui, esses dois personagens, eles querem revelar esses dois lados de cada ser humano, essas duas dimensões que estão presentes dentro de nós. A graça de Deus, o poder de Deus, a potência de Deus, a bênção de Deus, mas também, por outro lado, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, essa dimensão nossa de finitude. Nós envelhecemos, nós adoecemos, né? Nós nos cansamos, né? Tudo isso faz parte da nossa condição criatural. Então, Caim e Abel querem revelar para nós essas duas dimensões presentes dentro de nós. E aí o texto diz que esses dois se apresentaram ao Senhor com as suas características peculiares. Caim era agricultor e Abel, ele era pastor do seu rebanho. Nós somos diferentes. Que beleza que nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Nós fomos constituídos por Deus na nossa identidade, na nossa natureza, claro, natureza humana, mas nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós reagimos de forma diferente às situações da nossa vida. Nós temos temperamentos diferentes, né? Vocês sabem os temperamentos de cada um aqui? Você sabe, Paulo, o seu temperamento? Opa! Esse opa! Tem o temperamento e tem aquele controlado pelo espírito. Isso, né? Claro. Mas a diversidade, a beleza que é o ser humano, na sua singularidade. Cada um de nós fomos criados por Deus diferentes. Nós temos diferentes atividades, nós temos diferentes talentos, né?
nós temos diferentes atividades, funções, ministérios. Na igreja é assim, nós temos a diversidade dos ministérios, diversidade de carismas, né? Isso revela aqui para nós justamente esse elemento da diversidade. E nós temos que aprender a lidar com isso, viu, Paula? Nós temos que aprender a reconciliar isso dentro de nós, porque senão a gente vai crescendo, nos tornamos pessoas intolerantes, né? Pessoas que não suportam o diferente, que não aceitam, né, o diferente, e vamos vivendo estas cisões, as separações entre nós. Então, esses dois aqui têm funções diferentes, têm atividades diferentes. Um é agricultor e o outro é pastor do seu rebanho. Agora, Paula, aí que vem a bomba. A bomba chegou porque a palavra diz que, a partir do momento que eles apresentaram as suas ofertas, né, Caim ofereceu frutos do solo e Abel ofereceu os primogênitos do rebanho. Aí o que acontece? O texto diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Ai, meu Deus do céu! Por que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não a de Caim? Aqui vem a bomba. Por quê? Deus é arbitrário? Deus faz acepção de pessoas? Deus escolhe alguns e outros não? Deus tem as suas preferências? Porque no primeiro momento nós nos chocamos, né, com a realidade desse texto, porque parece-nos que Deus é assim. E tanto é que a única hipótese que existe na cabeça de Caim, Paula, é essa: opa, Deus errou. Deus errou comigo. Deus se equivocou. Na cabeça dele era a única hipótese. Tanto é que o texto diz que a reação de Caim foi o quê? Ficar muito irritado e com o rosto abatido. Caim só pensava nessa hipótese. Caim experimentou a ira. O texto que tem aqui no original, Paula, é alargar o nariz. Sabe quando a gente fica bufando de raiva, né? A gente usa essa expressão. A gente ficou bufando de raiva. É quando o nariz até se alarga aqui, né? É justamente essa expressão que está aqui no texto. Quando se tem um inimigo à frente. Parecia que Caim considerou Deus o seu verdadeiro inimigo. Caim deixa-se tomar pela raiva. Como eu falei, nós somos diferentes. E que mistério que circunda o coração do ser humano a partir das suas reações, né? Cada um elabora uma situação de um jeito. Por isso que eu volto no que eu falei no começo. A relação com Deus, ela é a base de tudo. Se existe uma relação com Deus sadia, se existe uma relação com Deus, né, profunda, real, não aquela imaginária, real, se existe uma relação que é sólida, não é, nós vamos reagir de uma maneira diferente diante das situações da nossa vida. O problema aqui que Caim traz para nós é quando existe essa relação frágil, porque aí o nosso processo de elaboração de uma situação, ele vai se complicar, porque não existe uma base sólida do conhecimento de Deus, né? Deus, ele intervém, porque vê a reação de Caim, e aí Deus quer saber por que você está reagindo assim, o que isso está te incomodando. Deus entra no relacionamento com Caim e pergunta para ele: por que você está reagindo assim? O que o não está causando em você? E eu posso perguntar para cada um de nós aqui da bancada, eu posso perguntar para você, né? O que às vezes o não na sua vida, o não na sua história pode causar em você? Você está vivendo alguma situação similar em que você se viu diante de uma realidade e você não está conseguindo elaborar isso, você não está conseguindo processar isso, e talvez a sua reação está sendo uma reação à base de Caim, uma reação de ira, de revolta até mesmo contra o próprio Deus, revolta contra a igreja, revolta contra pessoas, e Deus está perguntando o que essa situação está causando em você, porque a voz do Senhor
ela foi muito precisa. O Senhor perguntou para Caim: por que você anda irritado com o rosto abatido? Ou seja, analisa o seu interior, joga para dentro do interior aquilo que você está vivendo, para você ter condições de discernir o que está acontecendo dentro de você. Você não é chamado só a reagir, agora você é chamado a agir. E a ação é colocar-se em oração diante de Deus, colocar-se diante desta situação que você está vivendo, para que você tenha a capacidade de tomar uma decisão sensata, uma decisão ponderada. Porque olha, o Senhor disse para Caim: o pecado espreitará a tua porta, viu? Ó, o pecado está batendo a tua porta. Você está à beira de um limite, você está em condições de fazer algo muito ruim, tem algo batendo a sua porta. Cuida do teu coração, tem um combate que você está travando. Então Deus está chamando a atenção de cada um de nós, a minha atenção, a sua atenção, para algo que possa estar acontecendo no nosso interior, Deus nos privando, Deus nos alertando sobre algo que possa acontecer. Deus não quer a divisão na sua família. Deus não quer que a sua família seja esfacelada. Deus não quer divisão no seu ambiente de trabalho. Deus não quer divisão na nossa comunidade, no nosso ambiente de igreja. Deus não quer. E Ele está nos alertando, dizendo: toma cuidado, olha para dentro de você. Dê uma averiguada se aquele sentimento ruim que ficou de uma situação com um irmão, com uma pessoa, aquilo não está azedando você, aquilo não está corroendo você. É aquela intervenção de Deus, né, Paula? Quando a gente está naquele momento difícil e a gente sente que Deus está falando conosco. Deus sente que Ele está comunicando a graça dEle, que Ele quer salvar a gente, que Ele quer tirar a gente daquela situação. Veja, Deus está lembrando para Caim: ei, Caim, você é um dom, você é um dom. Você não pode se confundir com a sua oferta, com aquilo que você faz. Você é cultivador do solo, você apresentou a oferta do solo, mas você vale por aquilo que você é, e não por aquilo que você oferta, não por aquilo que você faz. Deus está tocando a consciência de Caim, para que ele valorize aquilo que ele é. Deus está chamando Caim de novo para a sua essência. Ele não é essa reação de ira, ele não foi feito para se vingar, ele não foi feito para se irar, ele não foi feito para perder esta bonita comunicação com Deus. Não, ele foi feito para ser um dom, ele foi feito para ser dádiva para as pessoas. E a vida nos diz muitas vezes muitos nãos. A vida, ela vai nos colocar diante de muitos nãos. A vida vai nos colocar diante de situações difíceis. E por isso que Deus não quer que Caim, ele comece uma dinâmica de vida centrada no vitimismo, não é? Centrada na autocomplacência. Coitado de mim, ninguém me vê, ninguém faz nada por mim. Deus não quer que Caim comece a sua vida baseado na rebeldia, baseado no abatimento, na cara feia. Olha, porque Caim ficou com o rosto abatido e irritado ainda, né? Ixi, Maria, que cara horrorosa. Não, Deus não quer que Caim, ele seja vítima justamente daquela miséria que eu falei, daquela vulnerabilidade que está dentro de nós. Caim não foi feito para se transformar num monstro, num assassino. Não. Caim era dom de Deus, Caim era dádiva. Deus não queria que Caim pautasse a sua vida no critério da eliminação. Ah, deu problema, então elimina, né? Tira fora. Infelizmente, né, Paula? Infelizmente, muitos brasileiros começam o ano, não é? A partir daquele banquete de Satanás na televisão brasileira, né? Da ideologia da eliminação. A gente tem, né? Já há muitos e muitos anos,
na nossa televisão brasileira essa ideologia da eliminação, né? Botar a pessoa numa condição em que as suas fragilidades são expostas para depois eu eliminar essa pessoa. Graças a Deus que tem a canção nova, né? Para as pessoas assistirem. Temos opções. Temos opções. Você pode mudar de canal, você pode mudar os seus acessos no seu celular, você pode separar os aplicativos que vão construir a sua vida. O CN Plus. O CN Plus, a camiseta do Rodrigo está nos lembrando bem isso. A gente tem opções, e a canção nova é essa opção para você, que você pode integrar isso, você pode colocar em Deus as suas reações, você pode se refugiar em Deus a partir das contradições que a vida te apresenta. Você não precisa eliminar ninguém, você pode fazer esse trabalho, não é, de processar em Deus as dificuldades que a vida apresenta para você. E aqui eu não quero diminuir, talvez, as situações que você enfrentou, as decepções pelas quais você passou, traições, não é? Situações dolorosas no trabalho, em casa, mas você pode, como diz a nossa querida Verinha, dar uma resposta diferente, né? Esta frase que é um projeto de vida, que é uma intimidade com Deus, você pode dar uma resposta diferente aos fatos e acontecimentos da sua vida. Você não é chamado a pautar a sua vida nisso. Então, Deus está fazendo um alerta para mim e para você, porque Ele não quer que a nossa vida tenha por base, né, essas realidades dolorosas. Mas, olhando de novo para o texto, Paula, eu me perguntava, mas onde é que ele errou? Onde é que está a fragilidade da oferta de Caim, que Deus não tenha se agradado? E aí eu fui dar uma lida sobre essa realidade aqui, para ver onde é que estavam os equívocos aqui. Um oferta frutos do solo e o outro oferta primogênitos. Num olhar superficial, parece que cada um dentro do seu fez o seu dever de casa, não é? Mas aí a gente vai olhar com mais precisão para as duas ofertas que aparecem aqui. Eu vou começar com a de Abel, depois a gente fala da de Caim. Abel ofertou o quê? Os primogênitos, mas não só, e a gordura dos primogênitos. Aqui está o detalhe. Por quê? Essa expressão para o povo hebreu indica uma oferta completa, não foi uma oferta qualquer. Quando diz que ele ofereceu o primogênito e a gordura dos primogênitos, é uma expressão da oferta completa. Abel acreditou que Deus daria uma outra, digamos assim, por exemplo, se uma ovelha, né, ela dava à luz o seu cordeirinho, aquele cordeirinho era ofertado para Deus. Abel acreditou que Deus daria um outro cordeirinho. Porque é difícil, né, você ter uma ovelha, ela dá a sua primeira cria, né? Às vezes a gente pode pensar, não, eu vou garantir aqui o meu, se vier um outro, aí eu dou para Deus. Mas Abel não fez isso. Abel foi o primogênito e a gordura do primogênito, ou seja, eu acredito que Deus vai dar um outro. Eu acredito que se eu colocar nas mãos de Deus esta minha oferta, Deus vai providenciar um outro. Então a oferta que Abel faz é uma oferta completa. Abel consegue confiar plenamente em Deus. Abel consegue dar de fato para Deus aquilo que é de Deus. Agora, vamos olhar para a oferta de Caim, porque a palavra de Deus diz que ele ofertou os frutos do solo, Naquele tempo, as chamadas primícias, que eram as primeiras colheitas, eram aquelas que custavam mais, porque as primeiras colheitas, elas eram aquelas que traziam as melhores sementes, e as sementes eram guardadas para o futuro, né, para lançar no futuro. O fruto era só o que vinha depois. Então, Caim, ele oferta para Deus, mas ele primeiro garantiu dele. Ele não ofertou as primícias, ele ofertou o que veio depois.
Caim não teve a coragem, por exemplo, de ofertar aquilo do qual ele poderia tirar até as sementes para o futuro. Eu garanto o meu, se sobrar, eu dou para Deus. Essa aqui foi a lógica, esse aqui foi o raciocínio que Caim fez, ou seja, Deus não está em primeiro lugar. A minha oferta para Deus, ela é secundária, eu oferto para Deus o secundário. Primeiro eu garanto o meu, depois eu oferto para Deus, né? Aqui a gente vê repetir, como eu falei no começo, aquela relação frágil com Deus, aquela relação com Deus baseada só nos meus interesses, primeiro os meus interesses. Então, se Deus não atende aos meus interesses, eu vou procurar outro. Aqui que entra a idolatria, né? Eu vou atrás dos meus ídolos, eu vou atrás de quem me oferta de fato aquilo que eu quero e não aquilo que eu preciso. Então, a oferta que Caim faz, podemos dizer, foi a sobra, foi o que sobrou. Caim não conseguiu colocar o coração em Deus. Caim não conseguiu colocar a sua vida inteira nas mãos de Deus. E aqui a gente tem que trazer para a nossa vida. O melhor de mim é para Deus? O melhor de mim é para os outros? É para as pessoas? A quem que nós damos o nosso melhor? O nosso futuro, não é? A confiança da nossa vida. Caim, ele não pensa nas consequências. Ele não reflete, ele não se confronta com aquela realidade que ele estava vivendo, ele só é levado a pensar em si mesmo. Então, agora é hora da gente se confrontar, é hora da gente refletir. Eu tenho dado para Deus, de fato, aquilo que é de Deus? Ou eu tenho dado só a minha sobra? Tem as duas ofertas, de Caim e de Abel. Aonde é que eu me encontro hoje? Eu coloco de fato a minha vida nas mãos de Deus, acreditando que o amanhã Ele proverá, que para o futuro Deus também se ocupará da minha vida e vai cuidar de mim? Ou eu estou na dinâmica de Caim, né? Eu vou garantir o meu, eu vou me apegar às minhas realidades, voltado para o meu próprio umbigo, para o meu bem-estar, para minhas realidades. O texto diz que Caim, a partir desse momento em que Deus tentou ali até o final trazer de volta o coração de Caim para perto dele, Caim falou ao seu irmão. Caim não falou com Deus. Caim fala a Abel, ele não falou com Deus. E aqui a gente começa, não é, o drama do que aconteceu, o primeiro fratricídio na Sagrada Escritura. Caim não fala com Deus, Caim não escuta Deus, Caim não consegue, não é, tirar a atenção de si mesmo e começa a viver aquele drama. Ele começa perdendo, né, o sentido da sua fraternidade. Caim era o irmão mais velho, Paulo. Ele tinha que proteger o caçula. E ele não vive esta realidade, ele não protegeu quem ele deveria proteger por não ter escutado Deus. A palavra diz que ele diz ao seu irmão Abel: vamos ao campo, ao campo. O campo aqui era espaço para fraternidade, o campo aqui era solo sagrado, o campo aqui era lugar de família, era lugar sagrado, protegido. E olha, Caim transforma este espaço em uma armadilha para pegar o seu irmão. Caim transforma o espaço da fraternidade, o espaço do trabalho, em um espaço de armadilha, de queda para o seu irmão. Quantas vezes nós precisamos purificar o nosso coração, porque nós também agimos assim. Muitas vezes nós transformamos os nossos espaços em campo de batalha, em armadilha. Nós transformamos o lugar onde nós comungamos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, onde nós temos os nossos relacionamentos, em campos de batalha, em armadilhas para os nossos irmãos. É hora de voltar, é hora de acordar, porque o espaço em que nós vivemos é sagrado e nós precisamos viver a fraternidade.
com os nossos irmãos. Leva o irmão ao campo e logo que estavam ali, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. Matou a fraternidade, matou a sua relação com Deus, porque ferindo os nossos irmãos, nós ferimos a paternidade. Ferindo os nossos irmãos, nós comprometemos a paternidade de Deus. Quantas vezes nós ferimos os nossos irmãos e temos a cara de pau de chamar Deus de Pai, de rezar o Pai Nosso, ferindo a fraternidade, nos colocando uns contra os outros, e rezamos o Pai Nosso, na maior tranquilidade. Deus chama: onde está o teu irmão? Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? É a única coisa que conta no final, é o amor que nós demos uns para com os outros. Onde está o teu irmão? E a resposta, ela é terrível: eu não sei, eu não sei. Este não sei aqui é o conhecimento, eu não conheço. É como se ele dissesse: eu não conheço meu irmão, eu não o conheço. Que drama nessa resposta: eu não sei. Quanta indiferença, que frieza que Caim cultiva dentro de si, porque aquela situação foi batendo a sua porta, o pecado foi espreitando a sua porta e se alojou no coração dele, tanto que ele diz friamente para o Senhor: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Frieza nos relacionamentos. Só tem uma resposta para essa pergunta de Deus: sim, eu sou guarda do meu irmão. Nós somos a custódia uns dos outros, nós somos guardas uns dos outros. Nós temos sim que prestar conta da vida dos nossos irmãos, o que fazemos com os nossos irmãos. Você tem que prestar conta do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, da sua comunidade, dos seus irmãos, dos seus colegas de trabalho. Sim, nós temos uma responsabilidade com a vida uns dos outros. Essa frieza não pode se alojar no nosso coração. E aí, Caim colhe esta dureza de ter se afastado de Deus, ter se afastado do seu irmão e ter perdido esta linda comunhão. Eu volto ao ponto inicial: por causa de uma relação frágil com Deus. Por causa de uma relação frágil com Deus, nós também fragilizamos as nossas relações fraternas, as nossas relações familiares. Todos os nossos relacionamentos precisam ter em Deus o seu sustento, a sua solidez. Antes das relações horizontais, a gente precisa desta vertical, desta relação com Deus, pura, genuína, profunda. Dar a Deus o que é de Deus, dar a Deus o primeiro lugar, dar a Deus a primazia, dar a Deus a centralidade da nossa vida, o nosso coração, para que tudo depois do que fizermos seja pautado por isso. Porque do contrário, nós vamos nos desfigurar e vamos desfigurar os relacionamentos que nós tecemos uns com os outros. Vamos pedir essa graça ao Senhor agora? Vamos suplicar ao Senhor que seja resgatado nos nossos corações o lugar dele, a centralidade dele, que a gente resgate agora a nossa relação genuína com Deus, a nossa relação profunda com Deus, que Ele renove no nosso interior tudo o que há em nós, os sentimentos que habitam agora o nosso coração, seja ele qual for. Não tenha medo de enfrentar os sentimentos que habitam o teu coração. Pode ser a raiva, pode ser o remorso, pode ser a mágoa, pode ser o rancor, pode ser o que for que estiver no teu coração. Vamos pedir agora que tudo isso dê lugar a Cristo, tudo isso dê lugar à graça de Deus, que sejam expulsos dos nossos corações todos os sentimentos contrários a Deus. Que Deus agora reine dentro de nós, que Ele entre no nosso coração com a sua luz maravilhosa, expulsando as trevas do erro de dentro de nós, expulsando as trevas do pecado, para que não habite mais dentro de nós nenhum resquício de mal, mas o nosso coração seja uma oferta agradável a Deus.
seja um coração puro, seja um coração renovado, purificado em Deus. Peçamos, irmãos, a uma só voz, você que está rezando conosco pela rádio, pela televisão, peçamos esse coração novo, peçamos esta renovação interior, para que Deus seja o centro do nosso coração e da nossa vida.